A partir de agora, as principais notícias do mundo da bola. Jornal do Futebol. Apresentação: Maurício Figueiredo. Muito boa noite para você, meu irmão, minha irmã. Estamos dando início ao Jornal do Futebol, edição desta quarta-feira, dia 2 de abril de 2025. A paz do Senhor e o amor de Maria para você, meu irmão, minha irmã. Sou Maurício Figueiredo e vamos juntos aqui até às 19 horas, trazendo o melhor da informação para você que gira em torno do futebol do Rio de Janeiro, falando dos 4 grandes do Rio. Hoje tem Botafogo em campo, tem Vasco em campo, o Vasco pela Copa Sul-Americana e o Botafogo pela Libertadores. Vamos trazer aqui esse pré-jogo no segundo bloco, mas antes disso vamos falar da vitória do Fluminense ontem, uma boa vitória diante da equipe do Once Caldas lá na Colômbia, e também falar do Flamengo, as notícias do Flamengo que amanhã estreia na Libertadores. Tudo bem com você? Vamos juntos? Vamos começar os nossos trabalhos de hoje? Seja bem-vindo a mais um Jornal do Futebol. Vamos nessa! Hoje tem brasileiros em campo pelas duas competições sul-americanas, a Sul-Americana e a Libertadores. Hoje tem às 21h30 Universidade de Chile e Botafogo, e também às 21h30 Talleres de Córdoba e São Paulo. Pela Copa Sul-Americana, às 19 horas Corinthians e Huracán, Melgar e Vasco da Gama. Às 21h30 o Vitória entra em campo contra a Universidade Católica. Assim, como o Sportivo Luquenho enfrenta a equipe do Grêmio, primeira rodada tanto da Copa Sul-Americana quanto da Copa Libertadores, nesta noite de quarta-feira. Fluminense! O Fluminense voltou a vencer depois de 4 partidas. Ainda sem treinador, depois da demissão de Mano Menezes, o time foi comandado por Marcão. Ainda não teve mudanças significativas e venceu o Once Caldas da Colômbia pelo placar de 1-0 nesta terça-feira na estreia do Grupo D da Copa Sul-Americana. A vitória deixa o Fluminense em primeiro no Grupo F com 3 pontos. São José e União Espanhola se enfrentam na quinta-feira às 19 horas para encerrar a primeira rodada da fase de grupos. As equipes voltam a campo pela Sul-Americana na próxima semana. O tricolor encara o São José na quinta-feira às 21h30 no Maracanã. Meus amigos, nesses destaques do Fluminense, nesta noite de quarta-feira, noite nobre de futebol, nós temos que falar do homem, né? Germancano. Germancano é um monstro, joga muito, tá voltando à boa fase, né? A torcida do Fluminense não tem muitos motivos para ficar feliz nesse ano de 2025, afinal de contas, o ano de 2024 foi complicado, né? Para o Fluminense, um ano bem difícil, né? Fluminense, afinal de contas, passando por situações complicadas, disputando zonas de rebaixamento. E a boa notícia é esse retorno de fazer gols, né? No caso do nosso Germancano. É uma boa notícia. E além dessa boa notícia do Cano, tem a questão da boa vitória, né? O Fluminense venceu bem lá na cidade colombiana
A altitude não é tão relevante, podemos dizer assim, mas foi uma boa vitória. O Fluminense segurou a pressão, um adversário difícil, estádio lotado, e o Fluminense conseguiu os 3 pontos, porque, gente, a gente tem que falar da Sul-Americana. A boa vitória do Fluminense e, além disso, o largar bem. Porque o que acontece? Na Sul-Americana, senhoras e senhores, é o seguinte, o primeiro lugar vai direto para a fase de oitavas de final. O segundo lugar, ele enfrenta o terceiro que sai da Copa Libertadores. Ou seja, tem um play-off para poder decidir a sua vaga nas oitavas de final. Ou seja, é pedreira, é só jogo difícil. Então o Fluminense conseguiu o seu objetivo, venceu bem a equipe do Once Caldas, né? Placar de 1-0, Magrinho conseguiu a vitória, isso que era o mais importante. E mais importante ainda, largar bem na competição sul-americana. Fluminense agora volta a jogar na próxima quinta-feira contra o San José no Maracanã às 21h30 e vamos aguardar. Eu acredito que o Fluminense na chave dele consiga atingir a primeira colocação, assim como os brasileiros. O Cruzeiro ontem começou mal, né? Perdendo de 1-0 para o União Santa Fé lá na Argentina, quer dizer, os grupos da Sul-Americana que só se classifica um, então é complicado vencer. É imprescindível. Vou mandar um abraço aqui, já falando de Cruzeiro, mandar um abraço pro meu amigo Eduardo, grande Eduardo, cruzeirense roxo. Tá aí meio chateado, né, Eduardo? Faz parte, né, meu irmão? Daqui a pouco o Cruzeiro engrena, né? Venceu no Brasileirão, mas tropeçou na Copa Sul-Americana. E outro detalhe do Fluminense aqui que eu queria trazer para vocês, meus amigos, é o seguinte. O técnico que foi do Atlético Mineiro recentemente, rapaz, agora me fugiu o nome do homem, rapaz. Milito, Gabriel Milito, ele não aceitou treinar a equipe do Fluminense. Então, Milito não está nos planos da equipe tricolor devido à sua negativa. Vamos nessa? Vamos passar aqui para o nosso próximo assunto aqui no Jornal do Futebol. Vem com a gente! O lateral direito Wesley e o atacante Prata não estarão à disposição do Flamengo para o jogo de estreia na Libertadores, contra o Deportivo Táchira nesta quinta-feira. Segundo o clube, a dupla foi cortada da viagem para a Venezuela por apresentar quadros de desgaste após a data FIFA. Prata apresentou sinais de fadiga generalizada, agora associado a um quadro de faringite e febre. Por esses motivos, foi vetado da viagem para a Venezuela pelo departamento médico. O Wesley apresenta sinais de desgaste físico e mialgia após a data FIFA de março. O departamento médico do clube o considerou sem condições de jogo para esta quinta-feira e, portanto, não viaja para a Venezuela, informou o departamento médico do Mengão. Meus amigos, a sina do Flamengo é departamento médico. Impressionante, cara. A situação do Flamengo em relação ao DM tá complicado, meus amigos. Muito difícil. O Gerson não vai estrear pela Libertadores, assim como o Pedro, que já tá fora de combate há muito tempo, mas a boa notícia é que ele retorna em breve. Deixa eu mudar aqui. É notícia do Mengão agora. Então, o que acontece? Os destaques do Flamengo aqui no Jornal do Futebol. Então, tem um jogo difícil contra o Deportivo Táchira. Ah, Maurício, Deportivo Táchira. Quem é Deportivo Táchira? Meus amigos, futebol hoje não tem mais essa não, meus queridos. Futebol hoje é aquilo. Os 11 campos, independentemente do adversário, eles vão dificultar. Imagine um time que vai disputar a Libertadores, né? O time da Venezuela. E vai ser um adversário difícil. O Flamengo joga fora de casa sua estreia. Amanhã, às 21h30, o jogo acontece. O Flamengo tem esses desfalques. O Wesley é um desfalque muito sentido. É um jogador que tem rendido bastante para a equipe rubro-negra e vai desfalcar o Flamengo aí nessa partida de estreia da Libertadores. O Prata também, apesar de ele não ter entrado como titular na última partida contra o Internacional no fim de semana,
mas em virtude, né, dos jogos seguidos na data FIFA pela seleção equatoriana, ele não vai a campo também neste domingo. Então são desfalques sensíveis, né? Afinal de contas, o Flamengo está numa toada, está numa crescente. E, rapaz, é um teste para o time do Felipe Luiz, aliás. Por quê? O Felipe Luiz, ele tem tido bom êxito como técnico do Flamengo, mas essa é uma das grandes provas de fogo. A primeira ele teve no final de semana do Brasileirão, onde enfrentou o Internacional e saiu no empate. Um excelente jogo, por sinal. E hoje tem esse confronto, amanhã, na verdade, né, esse confronto contra o Deportivo Táchira. Então a gente vai acompanhar de perto essa partida e vamos ver se realmente o Felipe Luiz, no comando técnico do Flamengo, realmente vai manter essa toada desses primeiros 3 meses do ano de 2025. E o Flamengo conseguindo uma vitória fora de casa é sempre muito importante na Libertadores, coisa que não acontece há mais de 2 anos, senhoras e senhores. O Flamengo não vence seu jogo fora. Meus queridos, esse é o Jornal do Futebol. Estamos aqui com você, para você, trazendo um apanhado das principais notícias dos clubes do Rio de Janeiro. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já, e com certeza você não vai sair daí. Estamos juntinhos aqui na Web Rádio Profecia. Sintonize a Web Rádio Profecia e leve Jesus a todos os lugares. Profecia, a sua web rádio católica. Gráfica e Letreiros São Judas Tadeu. Fazemos cartões de visita, panfletos, banner, adesivos, carimbo, talões e blocos. A sua marca em boas mãos. O nosso atendimento é via WhatsApp 22 98816 7555 22 98816 7555. Gráfica e Letreiros São Judas Tadeu. Precisa de um transporte seguro e de confiança? Fale com o Marinho Transportes, Tour Rio de Janeiro e região dos Lagos, eventos, transfer e viagens. E tem mais, o Marinho trabalha com seguro de carro, caminhão e moto. Isso mesmo, seguro para o seu veículo. Além disso tudo, ainda tem indicação para passeio de barco, passeio de bugre, casa para temporada em Arraial do Cabo, Búzios e Cabo Frio. Telefone WhatsApp 21 96482 4667. Marinho Transportes. Velox Solar Cabo Frio. Aproveite o sol para quitar a sua conta de energia. Reduza em até 95% da sua conta com a Velox Solar Cabo Frio. E o mesmo valor que você paga na sua conta de energia, pode pagar o financiamento de energia solar. Quer saber mais? Entre em contato pelo telefone 22 97401 0777 e saiba mais. Velox Solar Cabo Frio. Baixe o nosso aplicativo no Google Play e no iOS. Nos siga nas redes sociais e se inscreva em nosso canal no YouTube. @Web Rádio Profecia. Estamos de volta com o Jornal do Futebol. Apresentação Maurício Figueiredo. Esse é o Jornal do Futebol aqui na Web Rádio Profecia, e neste momento vamos falar com ele, Jean Carlos Leal, para ele trazer os seus destaques aqui no Jornal do Futebol. Fala, Jean! Boa noite, Maurício. Boa noite, galera do futebol. Hoje vamos falar um pouquinho da primeira rodada, da Sul-Americana e da Libertadores. Ontem o Fluminense, na primeira rodada, ganhou do Once Caldas, na Colômbia, e fez um belo jogo, um jogo focado em contra-ataques, onde poderia ter dado uma goleada, mas foi apenas 1-0. Hoje nós temos o Botafogo estreando na Libertadores, num jogo difícil contra a Universidade do Chile.
A torcida pressiona, mas a Universidade do Chile não passa por um bom momento. Está em 9º lugar do campeonato chileno, mas vai jogar com o apoio da torcida, o que é sempre muito difícil. Já o Vasco estreia pela Sul-Americana contra o Melgar do Peru, onde o Melgar já, ao contrário da Universidade do Chile, passa por uma boa fase, é líder do campeonato peruano e pode trazer problemas para o Vasco. Agora, temos que saber como o Vasco vai encarar esse campeonato sul-americano. É um título importante, eu acho que deveria dar toda a prioridade, onde o Vasco tem uma grande chance até de levantar a taça. Correto, amigos? Esse foi Giancarlo Leal, dando uma passada no que vai acontecer de melhor hoje no futebol. Uma boa noite para todos. Melgar e Vasco abre a disputa da fase de grupos da Conmebol Sul-Americana nesta quarta-feira, às 19 horas, no estádio Monumental de La Unsa, em Arequipa, no Peru. Este será o primeiro confronto entre as duas equipes na história. O Melgar chega à estreia da competição como líder do campeonato peruano com 100% de aproveitamento. São 5 jogos e 5 vitórias. A equipe foi eliminada na terceira fase da pré-Libertadores para o Cerro Porteño, com derrotas nos 2 jogos da fase. O Vasco não tem novos problemas para a estreia e deve repetir a mesma escalação que venceu o Santos na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O período sem jogos antes do compromisso pelo torneio internacional foi importante para a recuperação de alguns atletas que estavam no departamento médico. Apenas David e Estrela seguem fora. A provável escalação do Vasco para logo mais, daqui a pouquinho, às 19 horas, tem Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos e Lucas Piton, Hugo Moura, Paulinho e Felipe Coutinho. E no ataque, Nuno Moreira, Garré e Verrete. Esse é o time treinado pelo técnico Fábio Carille. Trazendo as notícias do Vasco da Gama aqui, as informações, um jogo importante contra o Melgar, jogo meio enroscado, o time do Melgar tá bem, né, cara, no campeonato peruano, pode ser um adversário complicado, mas o Vasco, acredito que é um jogo para poder firmar essa virada de chave. Por que eu tô falando isso? Porque o Vasco venceu o Santos, venceu um adversário difícil. O Santos não é o mesmo Santos, veio de segunda divisão, não interessa. A camisa do Santos é pesadíssima, é um time potente, é um time forte. E aí o que aconteceu? O Vasco saiu bem no Campeonato Brasileiro. E é importante sair bem na Copa Sul-Americana. Por quê? Porque, como eu disse, no caso do Fluminense, é um torneio onde um só se classifica direto. Então é importante para o Vasco conseguir essa vitória, conseguir esses 3 pontos e largar bem na competição. É um jogo fora de casa, é um adversário que quase ninguém tem conhecimento, mas de qualquer forma é importante largar na frente nesse torneio sul-americano. E por outro lado, o Vasco pode ir longe sim. Eu acredito nisso. Por quê? Porque o Campeonato Brasileiro para o Vasco é uma competição para se manter ali na primeira página, né? É uma situação que para o Vasco ficar nas primeiras posições. Então, o torneio sul-americano é importante, porque afinal de contas o Vasco, ficando bem na Copa Sul-Americana, vai conseguir, galgando as fases finais, quem sabe chegar a uma final, tem totais condições para isso. O Vasco é um time que pode melhorar, que pode evoluir, mas de certa forma tem que ter esse foco. Eu acho que a competição sul-americana é uma competição de título mais palpável. Essa é a minha opinião em relação ao Vasco e também em relação ao Fluminense. Tem condições e eu acredito que pode sim conseguir uma boa classificação nas fases de mata-mata e quem sabe, né, chegar numa eventual final de competição sul-americana, coisa que não acontece há muitos e muitos anos com o Vasco da Gama. Vamos girando a informação, gente. Vasco em campo hoje
pela Copa Sul-Americana. O jogo daqui a pouquinho, 19 horas, imperdível, Melgar e Vasco, primeira rodada da Copa Sul-Americana. Agora vamos para outro estreante, agora em outra competição, que é a Libertadores. Ó o fogão aí! Botafogo! O Botafogo tem um grande problema para o duelo de estreia na Conmebol Libertadores nesta quarta-feira, contra o Universidade de Chile no Estádio Nacional de Santiago. Sem poder contar com o Savarino, que não foi relacionado por dores na coxa esquerda, o técnico Renato Paiva fez testes na última atividade do time em treino no CT do Colo-Colo nesta terça-feira. A tendência é que Patrick de Paula mantenha seu lugar entre os titulares, como foi na estreia do Brasileirão contra o Palmeiras. A questão maior está no setor ofensivo. Precisando de um substituto para Savarino, Paiva ensaiou formações com Santiago Rodrigues e Matheus Martins, compondo o trio com Arthur e Igor Jesus. O time para logo mais, daqui a pouquinho, o time que pode ir a campo contra a equipe da Universidade do Chile é John no gol, Vitinho, Jair, Barbosa e Alex Telles. Gregory, Marlon Freitas e Patrick de Paula. E no ataque, Arthur, Santiago Rodrigues e Igor Jesus. É isso, meus queridos. Se tem estreia pelo Vasco, tem estreia também pelo Fogão. Exatamente. Botafogo, atual campeão da Libertadores, estreia na competição nesta quarta-feira, jogo de TV, tá certo? Às 21h30 contra a Universidade de Chile. Esse time já foi um time mais temido, principalmente quando o Sampaoli era o técnico, né? Isso aí já tem muitos anos, 2005. Então, lá para os anos 2000, né? Antes de 2010, o Botafogo, a Universidade de Chile tinha um bom time. Olha, gente, eu vou comentar com vocês a respeito dessa questão do Fogão e trago para vocês o seguinte. O Botafogo, ele além de defender o título da Libertadores, ele defende, de certa forma, o ano. Por que ele defende o ano? Por que você está falando isso, Maurício? Porque o Botafogo foi muito mal no início de 2025. O Botafogo, mais um ano, nem se classificou. Aliás, anos anteriores, o ano passado e retrasado, se classificou para a Taça Rio e esse ano nem para a Taça Rio foi. Foi decepcionante esse início de ano do Botafogo. Aí o botafoguense que está aí do outro lado, como meu amigo Dirley, como meu amigo Haroldo, como meu amigo Serjão, do Terço dos Homens, toda essa galera aí alvinegra vai dizer para mim o seguinte: pô, Maurício, mas o Botafogo não tinha técnico, mas o time era bom. O time não mudou muito ao longo do ano aí, dos meses. O time foi evoluindo aí com chegada de jogadores, mas mesmo assim o time patinou. Então, o ano do Botafogo começou no domingo. O jogo contra o Palmeiras causou uma boa impressão. O Botafogo fez um bom jogo contra a equipe alviverde lá no Allianz Parque. E hoje tem tudo para repetir o bom desempenho do domingo. Porque, na minha humilde opinião, o Botafogo foi muito bem no jogo de estreia do Brasileirão. Agora é outra competição, é outra parada. Você enfrentar uma equipe sul-americana não é fácil, principalmente jogando nos domínios deste adversário e, portanto, está na hora do Botafogo dizer para o seu torcedor o seguinte: ó, amigo, estamos aqui, estamos para ser campeões de novo. E é isso que o Alvinegro espera e nós esperamos também que o bom jogo de domingo se repita hoje com vitória, que isso é mais importante. O Botafogo precisa vencer e para isso, além de jogar bem, tem que fazer o seu papel. O Igor Jesus está retornando, né, a boa fase, né, fez um bom jogo contra o Palmeiras e a gente aguarda, e o torcedor alvinegro também, que esse time do Botafogo engrene de forma definitiva. É isso, meus queridos, esses foram os destaques do Botafogo, as notícias do Fogão para você, e agora vamos caminhando aqui para o final do nosso Jornal do Futebol de hoje.
É isso, meus queridos. Finalizando mais uma edição do Jornal do Futebol. Estamos estreando essa semana com muita informação, um apanhado das principais notícias dos clubes do Rio. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho. Estamos sempre na rádio, na web Rádio Profecia às 18h30 e a partir das 19h15 estamos no YouTube. Você pode nos acompanhar por lá também. Aquele abraço, vamos torcer muito para os clubes cariocas nesta noite de quarta-feira e amanhã tem pré-jogo do Flamengo aqui no Jornal do Futebol. Vamos falar tudo sobre esse confronto contra o Deportivo Táchira, o primeiro jogo do Flamengo na Libertadores e também trazer um pouco do que aconteceu nos jogos desta noite de quarta-feira. Um abraço para você, que Deus abençoe muito a sua vida, que Nossa Senhora os cubra com o seu manto sagrado e amanhã 18h30 aqui no Profecia. Um abraço, bons jogos para vocês, meus irmãos. Valeu! Com a apresentação de Maurício Figueiredo, esse foi mais um Jornal do Futebol.